Olá, seja muito bem-vindo a um novo episódio do Arte na Contramão. E no episódio de hoje nós vamos mergulhar de cabeça no mundo do rock. Um tema, um assunto, um ritmo musical que eu particularmente curto bastante, mas que também é muito controverso no meio evangélico. Mas antes de entrar e apresentar também os nossos participantes, era para ser um, mas são dois. Mas como são uma só carne, vai ser só um mesmo. Então vamos para os nossos patrocinadores e em seguida voltamos. Quero agradecer aqui a banda LSD, uma banda de rock, olha, muito top. Som incrível, eles fazem um trabalho incrível ali em Macapá. Você que quer conhecer a banda LSD, também eles têm podcast, entrevista com artistas macapaenses da área do rock. Você pode falar com eles aqui na tag ou na descrição e pode chamar para o seu evento também. Alex Wellington da livraria Sábio Cristão. Olha, você que precisa de livros de qualidade, você que fica pensando, será que essa livraria tem bons livros cristãos? Eu te indico o Sábio Cristão. Entre em contato aqui pela tag ou pela descrição embaixo. Você pode acessar o Instagram deles e o site deles tem recheado de livros excelentes para o seu estudo. Ok, ouvimos a palavra aí dos nossos patrocinadores. Eu sou o Diogo Andrade. Eu sou o Jânio Gouveia. E seja muito bem-vindo à Arte na Contramão, né? É isso aí. Bom, temos a honra de receber aqui nosso convidado que está acostumado a andar nos palcos do rock and roll. E ao lado dele, ele trouxe a sua digníssima, que também é uma roqueira nata. Então vamos deixar que ele se apresente. É o nosso querido Lúcio Wellington, da banda LSD. Lúcio, seja muito bem-vindo. E Marilena, muito bem-vindas ao Arte na Contramão. Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei quando você vai estar assistindo, né? Um forte abraço a todos os espectadores. Antigamente era telespectador, né? Porque era de televisão, agora não é mais. Eu não sei mais se ainda se chama tele, porque também vai ver pela tela, né? Do celular. Mas é uma satisfação para nós estarmos aqui, para mim, e aqui a pastora Marilena vai falar também. É uma grata satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. E já gravamos um episódio, mas falando sobre o início da banda, né? E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais o porquê nós estamos dentro dessa vertente musical e a necessidade que há, né, para que as pessoas não só entendam, porque para o cristão ele deve estar sempre aberto para aquilo que vem de Deus, mas primeiramente ele deve... Eu assisti um cara, que tem assistido um pastor aí, pastor Alex, Alex Alves, que ele diz que as pessoas têm adorado uma santa em todos os lugares, em todas as igrejas, a santa ignorância. E é isso que a gente vai procurar tentar tirar um pouco da cabeça das pessoas. Beleza. Fica à vontade. Eu vou chamar você de Marilena, tá bom? Mas, pastora Marilena. Olá. Então, pastor Jânio, Diogo, uma alegria poder participar, né? Eu não sabia da participação, aí o Lúcio me falou, olha, vamos participar do programa e tal, com o Jânio, com o Diogo. Aí eu falei, tá, vamos, né? É sempre uma oportunidade, né? E aproveitar que eu tô aqui, porque vocês sabem que eu trabalho em Pedra Branca do Amapari, né? E hoje eu tô aqui, então aprove ao Senhor, né? Que eu pudesse estar. E é uma alegria para mim. Então, vou me apresentar para as pessoas, né? Que vão estar assistindo a gente. Meu nome é Marilena Gibson. E no meio da banda eu sou conhecida como Mary Gibson, é o meu nome no meio da banda, né? Do rock, nome artístico. E eu sou pastora, esposa do pastor Lúcio, da igreja Luz e Vida, Ministério Luz e Vida Church, hoje conhecido como Garagem LL, né? Que é Light and Life, que é Luz e Vida, né? Em português. Light and Life, e tá LL Garage, se você procurar no canal no YouTube, é assim que vai estar, né? E uma roqueira nata,
Nem tanto. Mas alguém que na juventude, sim, acompanhou as bandas de rock, né? Na minha época, e que extraiu algumas coisas boas. E hoje, depois da maturidade, jogou as coisas ruins fora, né? E a gente aprende isso. A gente retém o que é bom e o que é ruim para a nossa personalidade, para o nosso caráter, a gente manda pro lixo, a gente joga no lixo, né? E a gente está nessa vibe aí, Pastor Lúcio, na banda LSD. É um ministério, sim, é um ministério porque é um trabalho dado por Deus, né? Então, e todo trabalho dado por Deus se constitui uma missão. Enquanto for uma missão, nós estaremos dentro dela. Bacana. Então, para começar já começamos, mas a pergunta inicial é uma pergunta que, inclusive, eu assisti, o pastor estava num podcast, ele comentou sobre isso. Então, acho pertinente para os nossos telespectadores, né? Eles saberem dessa informação. Pastor e pastora Marilena, qual que é a origem do rock and roll e quais foram os gêneros que são a base, ou quais são a base para o rock and roll? Quais são esses gêneros? Bem, a origem do rock and roll, ele se deu dentro da igreja, de uma igreja batista nos Estados Unidos, através de uma mulher chamada Rosetta Tarp. Mas, claro que já houve uma base musical para isso, uma estrutura rítmica, né? Então, nós sabemos que o blues é um deles. O blues é um ritmo negro, utilizado nos Estados Unidos muito antes do rock and roll, década de 20, até antes disso, em que os negros cantavam, ou seja, era muito antes mesmo, década 800, né? Porque o início de 900, porque os negros, eles cantavam sobre as tristezas. Eles declamavam em canções as tristezas da vida deles, né? Eles cantavam coisas que remetiam desde a época da escravidão e afins, né? A libertação e tudo para frente. O jazz é um outro ritmo que foi utilizado. Então a gente sabe que os negros trouxeram o blues, o jazz foi trazido pela classe artística branca dos Estados Unidos e a classe sulista trouxe o country. Então foi a junção basicamente desses três gêneros musicais que fez com que dentro da Igreja Batista, a Igreja Batista nos Estados Unidos ela sempre foi muito eclética, né? Mas em certos estados ela é dominada por negros e em outros estados por brancos. Nesse estado, né, eu acredito que é o Mississippi, onde se iniciou ali esse trabalho. A Rosetta Tarp, que é mais conhecida no meio como Sister Rosetta ou Irmã Rosetta, ela era filha de uma pastora da Igreja Batista nos Estados Unidos. E ela cuidava dos jovens dentro da igreja. Então, ela já tocava guitarra, começou a tocar guitarra, e assim ela introduziu um ritmo novo. Creio que inspirado por Deus, já que ele não existia. Ou pela falta talvez de instrumentos que pudessem acompanhá-la. Então, ela tocando guitarra, Deus deu a ela essa capacidade de rítmica, né? Que misturava os ritmos que dominavam a época. Então, daí surgiu o rock and roll. E o rock and roll, como nos Estados Unidos a música ela é dividida em gêneros e não por questões religiosas,
mas por simples questão de gênero, ela tocava não só na igreja, tocava em outros lugares. E aí, muitos da época, daqueles que foram conhecidos como os homens do rock and roll, eles ouviram ela tocar tanto na igreja quanto fora da igreja. E isso daí se originou o rock and roll e expandiu, e aí você tem os grandes nomes da época, né, que abraçaram isso. Jerry Lee Lewis, você tem ali Little Richard, você tem Elvis Presley como o expoente, né, masculino do rock and roll, e foi embora. Se espalhou para o mundo todo, chegando na Inglaterra, onde surgiram ali os Beatles, surgiram Rolling Stones, né, e tantos outros incontáveis, né, incontáveis bandas que a gente pode enumerar. E nos Estados Unidos, então, né, tantos outros. Posso fazer uma pergunta em relação a isso? Pode. Pastor Lúcio, mas nessa época apareceu tantos homens a respeito de tantas bandas, usando do rock para usar como estilo próprio, né? Tem algum nome de alguma banda que seja cristã, que cresceu junto nisso, além da Rosetta? Olha, depende muito do que na verdade, o rock ele se tornou rapidamente um ritmo que foi combatido, porque a partir do momento em que os outros, aqueles que não eram cristãos, por assim dizer, ou posso dizer praticantes, né? Uhum. Não eram cristãos praticantes, eles se apossaram disso, virou um artigo comercial e eles começaram a tocar. Dali para frente, você percebe que o que passou a chamar a atenção do público, principalmente feminino, foi o fator sensual que foi aplicado naquela época em cima do rock and roll. Então, o Elvis Presley, ele seria apenas um rosto bonito que cantava rock and roll. Mas como ele começou a rebolar em cima do palco, como eram as dançarinas dos bares de stripper na época, entende? Então, ele começou a atrair um público sexualizado, entendeu? Então a música, sabe como é, né? O diabo, né? Uhum. Sabe como é o diabo, né? Ele pega as coisas boas que Deus colocou e distorce e coloca tudo, né? O homem acha que isso é apenas comércio, mas para nós que sabemos que existe aquilo que o homem hoje chama de quântico, mundo quântico, na verdade nós sabemos que a Bíblia traz isso como um mundo espiritual, né? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Então a nossa luta é dentro de um âmbito espiritual, apesar de habitarmos um receptáculo, um corpo. Nós sabemos que o mundo espiritual nos rodeia e nos odeia, aqueles que são dentro do mundo espiritual que são contra o Senhor nosso Deus. E isso tudo que é de bom ele vai pegar para desvirtuar desde o Éden, e isso vem acontecendo, né? Então ele pega a criação de Deus, o primor de Deus, o homem, né? E ele simplesmente distorceu aquilo que era bom e o pecado entrou, e enfim. Então, chegamos até aqui. As bandas cristãs, elas só foram se despertar para muito mais para frente. Já para a década de 70, as bandas de rock cristão. 60, Mas se você pegar... Striper era de 60? Não, Striper é 82. É bem mais Bride aqui, né? é 81. Então nós temos aí uma quantidade enorme de anos que se passaram. Por quê? Porque a partir do momento... A igreja se retraiu a partir do momento que ali eles pegaram aquela música, transformaram em algo comercial e botaram os caras rebolando, sensualizando. A igreja não tinha essa capacidade que nós temos hoje
não de raciocínio, mas como é que eu posso dizer? De De discernir. Compreensão. E separar as coisas. Conseguir separar. E separar. Entender assim, sabe, todo mundo acha que a Globo era a verdade até alguns anos atrás, tudo que eles diziam era verdade. A mídia, ela sempre foi assim. Então, se você vê o comercial de um cara rebolando, antes de ver uma mulher cantando, trazendo aquilo ali de modo espiritual, se a igreja tivesse tido acesso a essas informações antes, nunca que Elvis Presley teria sido o rei, entre aspas, do rock, entendeu? Tanto que no ano passado nós recebemos as primeiras notícias de que estão rodando um filme em Hollywood para falar da Rosetta Tharpe como a rainha do rock, a mãe, né? A mãe do rock. Então agora está sendo rodado, já escolheram uma cantora parecida com ela. Então, agora, em 2026, vai ser lançado o filme da Rosetta Tharpe, né? Então, é algo que chegou tardiamente. As pessoas não aceitam ainda, muita gente não aceita que ela é a precursora do rock, por ser cristã. As pessoas hoje, por exemplo, nos grupos de rock, né, de eventos e tudo, quando chega o dia do rock, eles lançam Elvis Presley, eles lançam AC/DC, Black Sabbath. Aí quando, vamos supor, eu pego um status de alguém que está lançando isso lá, e aí eu vou lá e jogo, né, a Rosetta, aí a pessoa fica assim, ela não aceita, entendeu? Aí não hate aceita. pra cima, né? Exatamente, ela não aceita. Aí teve uma pessoa aqui que ela é da mídia e tudo, eu colei o status dela lá, né, passei uma mensagem e falei assim, você esqueceu de colocar a Sister Rosetta, que é a mãe do rock e tal. Aí eu falei assim, porque o Elvis não é o rei do rock, ele não é o precursor do rock. Aí a pessoa deu lá uma desculpa, meio que, mas também não adicionou ela, você entende? Aí é isso que eu entendo como a discriminação, porque hoje já tem o conhecimento, já tem a notícia de que ela foi a precursora, mas as pessoas não conseguem aceitar. Agora, dentro dessa pergunta que você falou, das bandas, se existia alguma banda na época, que possivelmente deveria existir, mas ela não veio, não chegou a emplacar na mídia, mas o que é interessante em tudo isso é que grande parte dos músicos, até hoje, eles saem das igrejas para ir tocar. Então, quando você pega, e é interessante quando você pensa nisso e percebe isso, que até falei num podcast passado que o precursor do chamado black metal, do metal extremo, que é a banda Black Sabbath, né? Todos concordam nisso, que é a banda Black Sabbath, que é do falecido Ozzy Osbourne. Nem é dele, na verdade. Essa banda, ela pertencia ao baixista e ao guitarrista, o Tommy Iommi. Essas pessoas, elas saíram de dentro das igrejas, entendeu? Se você pega as letras do Black Sabbath, você pode pegar e folhear e ir lendo, você percebe que ali tem uma essência cristã na escrita, entendeu? Você não pega uma letra do Black Sabbath dizendo vai lá fumar, se drogar, como é bacana, estragar a nossa vida, morrer bem cedo. Não tem nada disso, entendeu? Pelo contrário, algumas das letras são bem claras em falar de Deus, em falar dos pais, em falar de não ficar, não perder a vida cedo, lutar contra o sistema. Ou seja, são mensagens que estão ali que tem muito do ser cristão, né? De curtir alguma coisa diferente dos outros, mas de ser. Aí a pessoa vem e me diz assim, mas o Ozzy Osbourne cheirava pó, o Ozzy Osbourne se drogava. Eu entendo isso. Mas existem outros tipos de pecados também. E às vezes a gente comete esses pecados todos os dias, apesar de no final do dia nós nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor e dizer, Senhor, perdoe os meus pecados.
né? Então, eu acho que é por isso que no livro de Tiago, né, ele vem trazendo que nós não fomos feitos diante do Senhor para julgar o próximo, porque só existe um que vai julgar todos, que é Deus, né? Exato. Já que a gente viu um pouquinho sobre essa origem, é muito bacana a gente ouvir isso e a gente aprender a reafirmar isso, né? Trazer essa verdade à tona sobre a origem, quem que é o precursor. E a minha pergunta vai girar em torno exatamente a que se deve. Eu vou direcionar um pouquinho a pastora Marilena, que ela é a vocalista da banda, uma das vocalistas, né? E ela tem essa visão, assim como o pastor que é o guitarrista, ele tem essa visão também, mas a que se deve, na sua opinião, esse preconceito, esse mito, você já foram por muitas igrejas tocando, né? Então, assim, a que se deve, será esse mito de ver o rock como algo nocivo à fé ou algo que não é bom para os crentes? O que você acha? A que se deve isso? Olha, a história da Rosetta é incrível. Se todos pudessem conhecer, ela, no momento que ela eclodiu ali com a guitarra elétrica, com o rock, ela não foi reconhecida, ela foi reconhecida depois da morte dela. Então, puxando o gancho daquilo que o Lúcio falou, o rock foi pego e foi aplicado de uma forma diferente daquela que ela sonhou. E a partir dessa má aplicabilidade do rock, dessa entrega desse ritmo a práticas pagãs, a práticas pecaminosas mesmo, né? A Bíblia traz essa palavra, a gente não quer falar, porque às vezes as pessoas se chocam, né? Hoje em dia as pessoas estão muito melindrosas de falar em pecado, meu Deus do céu, né? Mas a Bíblia traz pecado. Eu posso colocar aqui um eufemismo, posso botar erros, eu posso colocar deslizes, mas pecado é pecado, né? Então, isso foi reverberando, né, nas gerações que vieram depois, e se criou um estigma sobre isso, que isso era algo ruim. Então, eu vou dizer aqui, vou falar um pouco do Brasil, não conheço muito, mas na terra onde eu vivo, que é o Amapá. Quando isso chega para cá, chega como algo estranho. Uma música que o ritmo que o Elvis cantava, o ritmo que as bandas que o Lúcio acabou de mencionar aqui cantavam, né, tocavam, não é bom isso aqui não. Então aqui eu vou criar uma doutrina na minha igreja que não aceita isso. E se você quiser fazer parte dessa igreja aqui você não toca isso, entendeu? Eu posso compreender isso como uma forma de proteger o rebanho? Posso. Eu tenho olhos do bem e para o bem, né? Uma forma do pastor proteger o seu rebanho é ele dizer, olha, o rock não é uma boa música. Por quê? Porque ele vê que o rock explodiu como algo ruim para o cristão, por conta das mensagens suicidas, das mensagens que levam a pessoa ao vício, aos vícios, às coisas ruins, né? Mas eu vejo também que é algo que não foi pensado. Sabe quando você pensa que você vai buscar a origem daquilo, que você não pega algo pré-pronto e diz eu vou usar. Você sabe que tem algo pré-pronto ali, mas você vai verificar se você pode aplicar. E qual é o objetivo de você reunir pessoas? É você pregar a palavra, é você congregar e aquelas pessoas irem sendo transformadas pela palavra de Deus. Esse é o objetivo, é a pregação do evangelho, né? Então eu quero o melhor para aquelas pessoas, quero. Eu não vou pegar algo que está pré-pronto. Eu vou seguir justamente os ensinamentos do Senhor, eu vou discernir sobre as coisas. E por mais que eu não aceite, por mais que eu olhe para as bandas em termos mundiais e elas peguem o rock, com exceção dessas bandas que quando a pessoa vai
ouvir a música traduzida, ela vê que nada tem a ver, que ela pré-julgou e julgou mal, né? Infelizmente tem isso. Então, até me perdi um pouquinho aqui no meu raciocínio, né, que eu ia concluir, mas enfim, o que eu acho que acontece, pastor? Eu acho que a pessoa pega uma coisa pré-pronta, ela não discerne, ela não busca e ela aplica. E nós que somos pastores e que temos igreja, que queremos congregar pessoas, queremos que elas sejam salvas, nós temos que ensiná-las a pensar. Muitos líderes hoje cativam não. Cativo no sentido de aprisionar, deixar a ovelha cativa a si próprio e não a palavra. Eu tenho que ensinar a pessoa a pensar. Eu prego a palavra, eu explico a palavra e eu quero que a pessoa pense sobre a palavra. Porque é justamente isso que a palavra de Deus fala no Salmo 1, né? Você tem que refletir na palavra de dia e de noite, né? Estava conversando com o pastor hoje no carro, a gente andando, falando sobre isso, e a gente sempre está falando sobre isso, graças a Deus, sempre está pincelando alguma coisa da palavra. E eu dizia para ele assim, as pessoas acham que refletir de dia e de noite você não tem o que fazer. Você não trabalha, não faz nada, então você vai ficar com a Bíblia na mão. Não é isso. É você a tua mente traz uma parte da mensagem da palavra de Deus e você vai ficar ali se perguntando, se matutando aquilo, Senhor, o que o salmista quis dizer com tal coisa? Né? O que aconteceu aquilo ali? Por que Jesus parou ali naquele tanque e falou só com ele, com aquele homem deitado na maca, se tinha muitos e muitos ali? Refletir na palavra, buscar essa compreensão. Então, muitos líderes não ensinam a ovelha, né, e deixam a ovelha aprisionada a eles, naquele ensinamento que eles dão. Se houvesse o debate, pelo menos, o debate é saudável, o debate é salutar. Você pega um tema como esse, tem pessoas que falam assim, não, na minha igreja não entra rock. Mas por quê? Porque só dizer isso, tem pessoas que falam assim, enquanto eu estiver aqui à frente, isso não acontece. Ou seja, qual é a conotação que isso nos dá? Da pessoalidade, porque, né, parece que a igreja é daquele homem, daquela pessoa, e enquanto ela estiver lá, aquilo não vai entrar lá. Né? Então a igreja é minha, a igreja não é mais de Cristo? E se Cristo se agradar daquele ritmo bacana ali, e aquela mensagem for uma mensagem verdadeira, realmente tirada da palavra de Deus, e alguém que está lá se converter por causa daquilo. Então, tá aí, é o discernimento, é o pensamento, é a reflexão, é o estar aberto. Agora, obviamente, se eu verifico que algo é ruim, eu vou ser o primeiro, como pastor, a dizer para as minhas ovelhas, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom para você. Deus não escraviza as pessoas. Deus quer que nós evitemos práticas que nos causam mal. E causam mal às pessoas que estão ao nosso redor. Não é uma escravidão. Então, por que o homem, o ser humano, ele quer escravizar? E daí eu vejo que essa rejeição vem daí. Vem muito, não só do que aconteceu com o rock. Foi, vamos colocar assim, esse lado negativo, né, do rock, essa apropriação do rock relacionado a conteúdos ruins para as pessoas. Não foi só isso. Foi também o gosto pessoal. Se eu não gosto, então não entra. Você entende? Foi a vergonha de, na tua igreja toca rock? Não, mas isso... então na minha igreja eu não vou deixar tocar rock não, porque ninguém aceita. Você está entendendo? É isso. É preciso que haja realmente uma libertação mental. Metanoia. Uma metanoia, né, sabe? No âmbito da igreja evangélica. E é claro que aqui as pessoas que podem estar assistindo vão dizer assim, não, mas a pastora quer obrigar a gente a gostar de rock. Não.
porque nem Deus não obriga a gente a gostar de nada. Mas uma coisa é eu dizer assim, olha, gente, aqui na igreja, não. Mas se o irmão ou o pastor faz um trabalho desse ali, é a missão que Deus deu para ele, amém. Não somos nós aqui que vamos fazer oração contrária, né? Não somos nós aqui que vamos falar contra. Não somos nós aqui que vamos julgar. E todos nós conhecemos o mundo gospel. Nós sabemos que há muito mais julgamento dentro do mundo gospel do que fora. Isso a gente vê, o Diogo também presenciou isso, chegou a presenciar um pouco isso. Né? A gente vê, quando o Diogo esteve aqui com a gente, congregava com a gente, que nós começamos ali o trabalho, né, com a banda, nós éramos muito mais retaliados pelos crentes do que pelas pessoas que ouviam a gente. Você entende? Então tem que essa caixa gospel, sabe, pastor Júnior, ela tem que ser rasgada. Ela tem que ser rasgada. Esse Jesus gospel que foi criado, estilizado pelos crentes do mundo gospel, isso tem que acabar. A gente precisa pregar Jesus verdadeiro, Jesus da Bíblia. É esse. Sabe o que eu falo às vezes, sabe, pastor, quando eu estou pregando? Eu falo assim, gente, os fariseus foram falar aquilo ali logo do lado do barbudo cabeludo. Ele não ia ficar calado. Ele ia falar, o barbudo cabeludo foi lá para falar. E quando a gente vai para falar, a gente tem que falar. E quando a gente tem que se calar, a gente se cala. Mas eu falo assim, se Jesus parasse na porta de uma igreja dessa aí, igreja tradicional dessa aí, que diz, aqui tu não entra, ele não ia entrar. Ele não ia entrar porque ele tem barba? Ele não ia entrar porque o cabelo dele era grande? Isso era costume dos judeus. O que Deus tem a ver com isso? Entendeu? Então é preciso que haja realmente o que Paulo fala, né? Essa transformação da mente, mas pela palavra de Deus e pela convivência com o Espírito Santo. É somente através disso, é deixar o véu verdadeiramente se rasgar. E ter esse contato, porque hoje, pastor, infelizmente eu falo isso, né? E falo isso não com arrogância, mas com humildade de coração. O véu ainda está no rosto de muita gente. Não é só dos judeus que estão lá em Israel, que não creem em Jesus. Mas ainda está no rosto de muito crente. Entendeu? Que não deixa o véu se rasgar para ter um acesso, uma intimidade com Deus. E quando a gente não tem intimidade com Deus, essas doutrinas aí do achismo pessoal, daquilo que eu acho, daquilo que eu não acho, aqui você não entra assim, essa roupa aí também você não pode entrar aqui na minha igreja, isso aí não acaba nunca. Porque isso só acaba quando Jesus entra e diz assim, querido, querida, essa igreja aqui não é sua, ela é minha. Eu sou o cabeça da igreja. Eu sou a cabeça da igreja. É preciso a gente compreender isso. E muita gente está ali e não compreende isso. Pastora Marilena, a gente vê essa transformação que aconteceu. Eu acompanhei a banda LSD um tempinho só, porque essa banda é antiga. Eu também só acompanhei um tempinho, porque estava parada, né? Ficou parada há muito tempo, já de 30 anos, ficou parada há muito tempo. E aí muitas fases vieram e eu já entrei ali a partir de 2015. Né? É exatamente sobre isso, não tá nem aqui. Depois eu vou perguntar sobre a influência, quais bandas que influenciaram a LSD, né, para essa parte do rock, né? Porque quando eu comecei a congregar na Luz e Vida, tocava ali a Aline Barros, tudo mais, né? O pastor ele já tem um histórico do rock na veia dele, né? Mas, pastora Marilena, qual foi esse ponto de transformação na sua vida? Olha, Diogo, tem outro Diego, eu sempre confundo o nome de vocês. É Diogo. Foi meio nevrálgico, eu acho, né? É assim a palavra. Foi meio nevrálgico. Eu
A gente, na verdade, nunca foi uma igreja tradicional, você sabe disso. A gente já escolhia as músicas mais alegres, né, para se alegrar na presença de Deus. Nosso louvor era sempre aquele louvor alegre, batendo palma, dançando, pulando, indo para a direita, indo para a pastora, esquerda. eu me lembro de uma coisa falando sobre isso, que eu me lembrei desse negócio da igreja que eu acompanhei, que os próprios crentes, eles tinham um certo problema conosco, né? Naquela época. Eu me lembro que nós fomos numa igreja aí pelos bairros do Mar Abaixo. Sim. E aí a gente foi dançar aquela música, oh, abra-se o mar. A gente tocava muito. E aí a gente começou a pular lá, todo mundo só do lado aqui da igreja. Aí não sei quem foi que viu que o menino tava pulando do lado de lá e a mãe pegou a Bíblia e tuc. Pode continuar, pastora. Não, esse dia ali foi punk, como a gente fala, né? O pastor foi lá pro microfone, começou a falar que era pecado, e eu e o pastor Lúcio lá, de frente. Eu, uma leoa por conta das minhas ovelhas, né? Uma leoa. Já fiquei ali, o sangue já começou, eu falei, Senhor, me segura aqui. Porque ele já começou a jogar chaveco lá no microfone, dizendo que não podia fazer aquilo, que era pecado, não sei o que lá, não sei o que lá. Até que no final do culto, acho que Deus inverteu a língua dele. Daí ele chamou o pastor Lúcio e já começou a falar tudo ao contrário. Aí eu falei, não tô entendendo mais nada. Se contradiz. Enfim. Acho que ele viu minha cara olhando pra ele, eu acho que ele ficou intimidado. Tô com medo. Só pode. Eu fiquei orando ali em espírito, né? Eu falei, Senhor, abre o entendimento. Esses são jovens. Os jovens não vêm aqui. Era um culto de juventude, eu acho. Culto de juventude, né? Culto de juventude é esse? Um culto morto ao Senhor? Quando que os salmos ensinam, né, que a gente tem que adorar o nosso Deus com os pífaros, os saltérios, né? Danças, né? Danças. E ali aquele negócio mórbido, e os nossos jovens iam ficar lá. Assim, não tinha como. Eles tinham todo um bom costume de celebrar, né? Celebrar. Foram doutrinados a adorar a Deus com tudo, né? Com tudo que eles têm, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, a gente sempre foi muito diferente, meus irmãos. Fazia parte da natureza. Eu acho assim... Eu ainda vou responder a pergunta. Que é até um histórico, que é até um histórico. Eu, como líder da igreja, eu tenho esse histórico de porquê que a igreja surgiu, né? Nós vimos a necessidade, porque eu passei por dentro de praticamente todas as denominações mais tradicionais. E aí, Deus sempre me levou para trás do palco. Sempre. Então ele tinha o propósito dele para me levar. Em reunião de pastor, eu era apenas uma ovelha, e quando eu vi, eu estava lá no meio. As reuniões importantes das igrejas por onde eu passei, eu estava lá. Eu vi briga de pastores entre eles, não só por dinheiro, mas brigas mesmo muito feias. Se o Espírito Santo ainda age da mesma forma como age hoje, sabe, como agia antigamente. E isso, poxa, a gente estava ali no meio de uma... Eu acho que aquilo ali era praticamente o ápice do pentecostalismo, que eu posso dizer ainda, o pentecostalismo, não o neopentecostalismo, né? Mas em que os grupos se reuniam muito para orar, o Espírito Santo curava pessoas, não só batizava pessoas, né, mas curava pessoas, ressuscitava pessoas, dava membros novos para as pessoas, entendeu? E tudo isso, a igreja na época, ela viu, e mesmo assim existiam pessoas que eram diferentes. Enfim, eu vi muita coisa ruim, né? E aí a igreja, ela surge não porque nós gostaríamos de dividir o reino. Ao contrário. Ao contrário. Mas nós surgimos com uma visão de quem quer fazer certo.
então as outras estão erradas. Eu não estou falando nada disso. Eu só estou falando que ela surgiu a partir do momento em que Deus me levou em tantos lugares e eu percebi que dava para ser melhor do que aquilo que estava ali. Entendeu? Sem um interesse financeiro, sem o abuso que em muitos lugares tem acontecido hoje, pastores abusivos, que assediam as ovelhas, que forçam as ovelhas a fazerem coisas, imputando a elas o medo, o terror de um Deus que vai te amaldiçoar se tu não dizimar, que vai te amaldiçoar se tu faltar no culto no domingo, sabe? E Deus não fala nada disso na palavra, entendeu? E as pessoas continuam fazendo, né? A gente trouxe uma mensagem para que as pessoas entendam que tudo é por gratidão. Tudo é por gratidão a Deus, porque nós somos cobertos de uma graça não merecida. E tudo é para a glória de Deus. Tudo é por gratidão a Deus, né, que nós fazemos. Mas continue, pastor. Agora, o Lúcio falando isso, né, eu posso dar um exemplo bastante bíblico mesmo. Velha aliança e nova aliança. Quando Jesus veio, ele veio para trazer uma nova proposta para uma sociedade que não queria aquilo, que não queria mudança, né? Que acreditava que aquilo que eles viviam era o correto. Mas eu sempre lembro que Jesus parafraseou Isaías, quando ele disse: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus falou isso. Isaías tinha falado muito tempo antes. Então Jesus, quando veio, ele veio dizer assim: gente, eu vim trazer uma proposta nova para vocês. Eu não estou dizendo que a velha aliança está errada, não. Mas é como se Deus tivesse visto que ela não tinha mais a eficácia que ela tinha logo no início. Existiam pessoas que sim, que eram fiéis a Deus, sim, existiam. Mas não era mais, não se via mais a velha aliança, aquela forma de adoração, como algo que transformasse o homem por dentro. Não transformava, tanto é que Jesus falou isso. Esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração está distante. Então, quando você vem para trazer uma nova proposta, como Jesus veio, você vai sentir a dificuldade. A gente entra no mundo gospel, numa seara de tradições mais judaicas do que os dos próprios judeus, porque vocês sabem que tem pastor aí que é mais judeu do que o judeu verdadeiro, que acha lindo trazer... Comunga mais com o judaísmo do que com o cristianismo. Com o cristianismo, né, que acha lindo trazer as práticas. Eu não tenho nada contra, mas a gente tem que discernir. Aí quando vem um Jesus, como eu falei, né, ela chegou barbudo, cabeludo e vem dizer: não, gente, isso aí não adianta mais nada não para vocês, porque vocês pegaram isso e jogaram pérolas aos porcos. Vocês pegaram os princípios da antiga aliança dada por Deus e simplesmente vocês distorceram eles. E nessa distorção deles, não faz mais efeito para vocês. Vocês precisam de um pacto. Vocês precisam agora de uma coisa que vem para sacudir vocês. E eu vim aqui justamente para isso. Eu vim para sacudir. Eu vim dizer para vocês aqui: olha, não adianta mais vocês irem queimar um incenso. Porque vocês saem de lá, depois que o sacerdote queima o incenso, você sai de lá e fala: oxe, eu estou bem, estou aqui perdoado. Aí você vai fazer a mesma coisa. Porque a queima do incenso, apesar de ser para Deus, para vocês era exterior. Não era um incenso queimando interiormente, queimando o pecado, queimando a vontade de pecar. E aí você saía de lá e ia viver a sua vida. Aí ano que vem você volta e queima de novo e tá tudo muito bem, obrigado. E você não tinha mudança nenhuma. Aí Jesus vem e diz assim: agora não adianta mais isso aqui para vocês. Agora vocês vão... Chegou primeiro um que veio aqui dizer para vocês: olha, se arrependam, olhem para as veredas, endireitem as veredas do Senhor, né? Que vem aí um depois de mim que já era antes de mim. Mas eu sou a voz do que clama no deserto. Eu vim aqui abrir o caminho para ele, João Batista. Quando João morre,
Jesus vem, entra na cena e fala o quê? João está morto, agora é a minha vez. Arrependei-vos, porque o reino está cumprido o tempo. Olha o que Jesus fala, está cumprido o tempo, ou seja, chegou a hora, não dá mais para postergar, não dá mais. João morreu, ele fez o trabalho dele da melhor forma possível, amém, glória a Deus, agora o tempo está cumprido, gente. O reino de Deus é próximo. Arrependei-vos. Vocês só podem entrar lá se vocês se arrependerem. O que é? Como é que isso entra numa sociedade que estava acostumada a queimar incenso e ouvir seus pecados estão perdoados? Isso aí vem para impactar. Quando uma igreja nasce com uma proposta diferente daquela que vigora, também vem para impactar. E qual é a reação daquelas pessoas que estão ali já? Rejeição. Há muito. Rejeição. Você sabe que eu fui chamada de pombagira. Você lembra disso? Por irmãs em Cristo, de uma igreja próxima da nossa igreja. Por quê? Por que eu fui chamada de pombagira? Porque eu no altar eu dançava para Deus, para Jesus. E quando as irmãs passavam na frente da nossa igreja, pastor Jânio, que estava assim lotado de jovem, glória a Deus por isso, e os jovens estavam tudo batendo palma e dançando na presença de Deus, ninguém estava se esfregando, se beijando, ninguém estava fazendo nada que fosse contrário à palavra, era tudo com decência e ordem. Mas a pastora era pombagira, entendeu? Porque a pastora estava de calça no altar. A calça não estava ali apertada, marcando, a pastora não estava. Uma roupa, né, uma roupa concisa, né, uma roupa ali apropriada, mas não. Você está entendendo? Então é mais fácil isso aqui. Então quando você vem com uma proposta, você vai apanhar. Quando a nossa igreja fez 1 ano, eu chorei no altar. Porque eu falei, Senhor, isso aqui eu nem sei dizer como eu cheguei até aqui. Porque a vontade que eu tive foi realmente... Peguei tanta pedrada, pastor Júnior, que a vontade que eu tive... Eu sentava na beira da minha cama, chorava e dizia, meu Deus, será mesmo isso aqui? Será mesmo, Senhor, que é essa a tua vontade? E Deus, com o passar do tempo, ele foi confirmando. Então, é isso. Quando você traz algo novo, pode ser de Deus, mas você vai encontrar rejeição. E com relação à pergunta que você me fez, como foi essa passagem? Foi difícil. Porque as pessoas hoje me veem cantando, eu falo, a minha voz mudou muito. Não é mais aquela voz de antes. Cantava Aline Barros, ainda canto. Cantava Estela, ainda canto. Na nossa igreja não é só rock. A gente canta ali os rocks mais conhecidos, das bandas mais conhecidas aí, mas o Rodolfo Abrantes, né? Vocês sabem, o Oficina, Fruto Sagrado. A gente está ali nessa vibe. Ainda canto Estela, ainda canto Aline Barros. Ainda canta Fernandinho, Fernandinho. Mas assim, não foi fácil para mim, e não era porque eu não gostava do rock, não, como uma jovem que ouviu o Legião Urbana, que ouviu outras bandas, né, daquela época, eu gostava de rock. Mas o meu princípio, a minha introdução no Ministério de Louvor não foi através do rock, então foi difícil para mim. E pior, quando eu entrei na banda LSD, que nós chegamos a essa conclusão, que o pastor falou assim, vamos voltar com o trabalho da banda, Deus está me incomodando para eu voltar com o trabalho da banda, já era eu na foto com ele, né? E aí e ele falou, e você vai cantar rock e vai cantar inglês. Aí eu pirei, Diogo. Eu chorava. Uma vez eu levei para minha irmã, não sei se você se lembra da Keila, a minha irmã. Eu levei e falei, e botei para ela ouvir no meu celular. Eu falei, mano, e agora eu vou ter que cantar isso aqui. Quando ela ouviu a música, que era a música do Bride, da banda Bride, que era Psychedelic Super Jesus, ela falou assim, minha irmã, tu não vai conseguir. Deu a maior força. Me deu a maior força. Acho que até me lembro, eu tava nessa época ainda, tava.
Tava sim, Aham. você tava, né? E claro que ela falou aquilo assim, porque ela falou assim, meu Deus, como é que vai sair hoje do que você tá cantando, fazendo, para isso aqui? Aí eu falei, mano, eu vou ter que dar meu jeito. E eu dei meu jeito assim, claro, eu busquei a Deus, eu jejuei, eu aprendi com a minha primeira pastora. Eu aceitei a Jesus na Quadrangular, na Igreja Quadrangular Sede, aqui em Macapá. Nessa época, a pastora Soeme, esposa do pastor Edevaldo, finado já, o nosso pastor. Isso foi em 2003, por aí. E ela disse para mim, Mari, quando você quiser, se você quer cantar, primeiro, sente perto de pessoas afinadas. Não sente perto do desafinado. Para o desafinamento do irmão não ficar na sua cabeça, né? Segundo, jejue para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai fazer a obra em você, ele vai mudar. Então eu trouxe esse princípio, né, do jejum ao Senhor, para que o Senhor, né, viesse me abençoar e tudo. E aconteceu mesmo isso. Eu consegui, eu desenvolvi, e ao longo do tempo eu fui me aprimorando. Hoje, a minha voz, o meu modo de cantar, a minha apresentação fazendo esse trabalho é muito, muito, muito diferente do que era. Mas foi assim, não foi fácil, mas eu coloquei algo na minha cabeça. Se Deus está me chamando, Ele vai me capacitar, eu acredito na palavra dEle, e eu vou fazer, vou conseguir. E estou até hoje. Que incrível nessa história, né? Agora, passando para a próxima pergunta, vou falar a respeito, porque hoje vocês sempre criaram suas próprias músicas, vocês são compositores, né? Ou vocês têm um estúdio de gravação, né? Eu lembro quando vocês criaram os primeiros CDs, eu acho que eram os primeiros CDs na época que eu estava aí, da LSD, né? E hoje mudou totalmente esse estilo, né? Hoje vocês estão nesse rock. Qual é o estilo de rock de vocês hoje? Olha, a gente costuma dizer que nós somos uma banda de rock apenas. Só? Porque E aproveita, pastor, aí o senhor já fala quais as influências do rock, tanto seja cristão ou secular, que influenciam a musicalidade de vocês hoje. É assim, nós nos intitulamos uma banda de rock pelas múltiplas variações que o rock tem. Uhum. Então, e nós estamos em quase todas elas, né? Então nós temos o rock balada, nós tocamos o rock balada, nós tocamos o hard rock, nós tocamos um pouco daquilo que o pessoal antigamente é o hard rock, mas o pessoal intitulava como glam rock, mas o glam era mais um estereótipo do que o próprio ritmo, então era hard rock. Uhum. A gente toca um pouco de metal extremo, né? Esse próximo EP que nós estamos gravando, ele tem metal extremo, né? A gente foi acrescentando, porque a priori, antes, quando nós começamos, quando a banda LSD começou, ela tocava catedral, que é mais parecido com aquilo que era o Legião Urbana. Uhum. Tocávamos um pouco de Fruto Sagrado, que ainda não era como foi até o final, até o Distortion. Tocávamos Oficina G3, que ainda também não era tão extremo como ele chegou a ser até depois da guerra, que depois também deu uma recuada lá no Histórias e Bicicletas. Uhum. Né? Então, a gente se intitula uma banda de rock. Antes nós tínhamos apenas o vocal feminino da pastora. Hoje nós temos um vocal, adquirimos o passe de um vocal extremo, né? Que é o Michel. E, por exemplo, nós temos hoje já gravado uma música que demonstra bem, que está aí nas plataformas, que é o Paranoia, que também tem o nosso clipe lá no nosso canal do YouTube, no Banda LSD Oficial,
que é o primeiro clipe que as pessoas veem quando entram no canal. E você já vê ali a mistura das duas vozes. Agora, nós estamos terminando de gravar esse próximo EP e nele vai conter aquilo que chamam de Viking Rock, Eu né? gosto, eu acho bacana. Que é aquela pegada medieval, sabe? Aquela coisa assim, com a pastora cantando, com o Michel cantando uma voz assim, muito hardcore, muito gridcore, e a voz da pastora feminina tocando ali, fazendo um lírico por trás ali. Então eles vão cantar juntos a canção praticamente toda e tá assim maravilhoso, né? Caramba. A gente tem música que é blues, a gente tem música que é... Então não dá pra gente dizer que é um gênero, um subgênero do rock, mas Só um gênero a que é o gente- rock, né? nós nos intitulamos uma banda de rock, A tá? gente até fala rock and roll, né? De rock and roll. A gente até fala As influências musicais que nós temos hoje vai de Antidemon, que é Pastor Batista, né, que fica aí perto de vocês, na Christchurch, já ali São Paulo. em São Paulo, na Vila Mariana. Nós, a influência, nós temos Demo Hunter de influência, nós temos Oficina, claro, Fruto Sagrado, né? O próprio Catedral, no nosso primeiro CD tem uma influência forte do Catedral, está no SoundCloud, né? Que é o Carregar a cruz. Carregar a Cruz. Nós temos a influência já do Striper, nós temos influência do White Cross, do Bride, com certeza, né? Nós temos influência de bandas seculares, claro. Música boa é música boa, né? Tanto que o Paranoia, ele foi bastante influenciado pelo disco, o Black do Black Sabbath, que é o disco preto, o primeiro disco deles. Que é uma banda ali da década de 70. Então, nós somos influenciados por quase tudo que a gente ouve, já que cada um, por exemplo, a pastora ouviu muito rock nacional, né? O Matheus, nosso filho, que toca bateria, que também é um compositor de mão cheia, está compondo muito bem Não as sabia. novas canções. Pô, ele tá compondo muito bem, entendeu? Os três compositores da banda são Matheus, Lúcio e Michel. Caramba. E aí as influências dele são Digital Bomb, Pingo d'Água, e as bandas de fora, aquelas, né, POD, são muitas influências. O Michel vem trazendo metal extremo, Panteras, vem trazendo também o Demo Hunter, sabe? Então, é diversificado. Eu falo que é para todos os É gostos. para todos os gostos. Olha, na verdade, quando a gente acaba pensando assim, eu acho que é até um pensamento nosso, mas que tem tudo a ver com aquilo que talvez seja a proposta de Deus através de nós. Que é assim, se você vai num show da banda LSD, com certeza você vai balançar a cabeça por alguma das canções. Porque a gente toca o hardcore puro, porque a gente toca o hard rock puro, porque a gente toca balada, então, porque a gente toca metal extremo, então tem a hora que o pessoal faz o mosh, tem a hora que o pessoal se joga pra cima, tem a hora que o pessoal se dá as mãos pra ficar ali, tem a hora que o casalzinho fica um do lado do outro, tem pra tudo, entendeu? Uma hora Eu a acho que gente ainda vai... não fez um reggae. Diz que quando vocês vão tocar alguma hora eu vou alcançar vocês. Exatamente, a pessoa vai... Alguma hora aquele ritmo vai fazer a pessoa parar e ouvir, né? Que é algo que tem acontecido bastante com a gente, né? Nos últimos eventos que a gente tem feito. E o que é mais engraçado, as pessoas que não são cristãs, elas têm dito umas para as outras:
quando a gente vai tocar, às vezes tem uma ou outra banda ou uma galerinha que não gosta da gente. Eles são white metal, que isso é um outro assunto importante, né? E aí eles dizem, aí a pessoa que já nos escutou, que gosta da gente pessoalmente e profissionalmente, musicalmente falando, a pessoa diz assim, cara, eu sei, te entendo, mas para um instante e ouve o que esses caras estão falando na letra deles. Para, que você vai gostar. Aí, realmente, quando a gente está tocando, o que acontece é o seguinte, a maioria das bandas, quando estão tocando, as pessoas às vezes nem entendem o que elas estão cantando ali. Então eles ficam rodando, pulando e tal. Quando a gente vai tocar, a galera fica assim. Que legal. Aí fica assim, o público fica parado. O público não é que o público vai embora, o público fica parado, às vezes tomando a cerveja dele, o vinho, a cachaça, fumando o baseado dele, aí fica assim. Aí com poucos minutos as pessoas estão assim. Entendeu? Aí daqui a pouco elas começam a girar, começam a rodar, começam a bater cabeça, brincar, né? Ali e tal. Mas primeiro elas pararam e começaram a ouvir aquilo que a gente está tocando ali, que está sendo cantado, né? Então a gente tem primado muito por isso, para que as pessoas, apesar de às vezes as músicas ser um metal extremo, mas que as pessoas consigam entender o que está sendo dito ali, porque é a mensagem de Cristo que está sendo entregue ali, entendeu? Porque às vezes a gente não tem tempo para parar e dizer, olha, está escrito ali e tal, olha, pessoal... Não dá para parar de fazer isso nesses eventos. A gente participa de evento onde a única banda cristã é a nossa. A gente já furou uma bolha com muito sacrifício e um trabalho de anos já sendo feito no meio dessas pessoas. Furamos essa bolha, somos a banda cristã que toca no evento dos malucos. E somos malucos também, porque aqui ninguém é são totalmente, porque Jesus veio para os doidos, não veio para os sãos. Se eu disser eu já sou sã, então eu não quero mais Jesus na minha vida, não preciso mais dele. Né? Então a gente está ali, e esse impacto que eles têm também é por esse fato. Que história é essa? Esses crentes estão aqui. Doido, né? Que isso? Essa mulher batendo cabeça aqui, mexendo esse cabelo dela, dança do cabelo, né? Como é que ela aguenta ficar puxando? Tocando aqui a guitarra e aquele todo tatuado ali, que é o Michel. Então impacta, causa esse impacto, né? E claro, tem uns que fazem a sua ceninha de repúdio, de virar de lado e fingir que a gente é nada, mas graças a Deus, hoje a gente está observando isso nos últimos eventos, que a maioria já chega, até eles estão na roda ali, aí já chegam, fazem assim, em sinal que querem entender, querem ouvir o que está sendo falado ali, entendeu? Claro que isso é obra de Deus, né? Nós somos só instrumentos e o Senhor é que faz a obra. Beleza. Eu quero fechar com uma última pergunta para vocês, para os dois, na verdade, né? Aonde vocês se veem? Onde vocês veem a banda, o projeto de vocês com o rock daqui a 10 anos? Ou onde vocês querem estar daqui a 10 anos? Chegamos no nosso corte do Instagram. Nós queremos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Para onde Jesus disse que para onde o vento sopra, a gente não sabe para onde ele vai, aonde ele vai parar. Tem um salmo que diz que a nossa vida é como um sopro, né? É rápida do ponto de vista da eternidade, só uma passagem. A gente não sabe até onde. Eu digo que hoje em dia, o nosso trabalho é um trabalho muito maduro na sua essência. Quando a banda LSD começou, eu era uma criança. Adolescente. Um adolescente, né? E hoje, depois que nós voltamos, eu posso dizer que era um trabalho muito maduro, é um trabalho muito maduro. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas possível, sabe? Esse é o nosso intuito, tem sido o nosso intuito. E eu não consigo enxergar porque Deus já sabe aonde a gente vai chegar. E a minha vontade é ser salvo, só isso. Se daqui 10 anos eu ainda vou estar por aqui,
eu não sei. Entendeu? Tem tanta coisa acontecendo, gente. Sabe? Tem os sinais que a Bíblia diz nos céus, eles estão aí. Muitas coisas vão acontecer até 2030. É bom que a igreja se prepare, porque a fé de muitos, não que já estão frias, mas de muitos outros vão ser abalados com as coisas que vão acontecer, que estão muito perto de acontecer, e que eu já sentia isso. Nós estamos em 2025, eu já sentia isso há 13 anos atrás. Eu vinha refletindo nisso durante esses dias agora, que eu já vinha sentindo sinais do que vai acontecer em pouco tempo, daqui a pouco tempo, há 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, eu não sabia que ia demorar tanto tempo assim. Mas há 13 anos atrás, eu já preparava a minha igreja. A igreja, na verdade, que eu tomo conta, né? Porque a igreja é de Jesus. Eu já preparava eles para as coisas que vão acontecer agora. E muitos deles vão lembrar disso. Muitos, quando acontecer, muitos vai dar aquele estalo. Cadê a minha mochila? Entendeu? Então, eu não sei. O que eu sei é o que está acontecendo hoje. Que é o fato de, como a pastora disse, nós furamos uma bolha na nossa cidade. Eu espero que em muitas outras cidades existam outras bandas LSD, muitas outras igrejas Luz e Vida, que estejam espalhando essa mensagem, porque existiram profetas que só profetizaram 2 vezes e que foram tão importantes quanto muitos outros, e nós só queremos, assim, da minha parte, eu só quero fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Porque se eu conseguir fazer, pronto, tá bom para mim. Eu sei que eu vou estar lá, que seja, eu não preciso, não por não querer, mas dentro do meu coração, Deus me conhece, sabe que eu não preciso estar bem do lado de Jesus, lá no céu. Mas eu quero estar em algum lugar lá, entendeu? Eu quero estar em algum lugar, com toda a humildade, eu digo para vocês, eu só quero estar lá, entendeu? Se vai ter 10 pedras na minha cabeça, ou se vai ter um pedaço de lata, para mim não é isso que importa, entendeu? O que importa para mim é que eu esteja lá, que os meus filhos estejam lá, que eu possa encontrar minha mãe lá, entendeu? Que eu possa encontrar minha esposa lá, que já não vai ser mais minha esposa, mas pelo menos a gente vai dar aquele toquinho assim, sabe? Tamo aqui, chapa. Tamo aqui, chapa. Valeu, né? Valeu, bora seguir aí. Tu canta pra mim, eu canto pra cá, não sei como é que vai ser. Mas, como a Bíblia diz que aqui é uma cópia daquilo que existe lá, então tem uma Fender me esperando lá. E eu quero tocar. É possível, né? Bem possível. Bacana, pastor. Ai, gente. Olha, gente, a palavra de Deus compara, né, o Espírito Santo, né, com o vento. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. E o que eu penso daqui a 10 anos é que a banda LSD ela vai ser levada assim, ela vai ser levada pelo vento do Espírito. E que se o Senhor Jesus não tiver voltado, né, até lá, a gente vai estar ainda fazendo esse trabalho. E eu desejo que esse trabalho se propague. Eu quero que ele se propague. Jesus, quando ele veio aqui, ele não veio para ter fama. Ele não veio para ter fama, ele veio para cumprir uma missão. A gente não faz esse trabalho para ter fama. A gente faz para cumprir uma missão. Mas Jesus é o homem mais famoso de todo o universo, de todo mundo. A fama aconteceu, ele querendo ou não. Ele dividiu o calendário. Ele é o AC e o DC. Ele é o antes de Cristo e ele é o depois de Cristo. A minha vida antes de Cristo era uma, depois de Cristo é outra. Ele ficou famoso.
Ele é o barbudo cabeludo que ganhou fama no mundo inteiro. O nosso trabalho não é esse o foco, ganhar fama. Mas se a fama for um instrumento para que a palavra de Deus seja propagada, amém. Eu recebo de Deus para a banda LSD e eu oro por isso, tudo que Deus quiser e permitir para o crescimento dessa obra. Eu quero que essa obra cresça. Se você me pergunta se a senhora quer estar em algum lugar onde as pessoas querem. Se Jesus não voltar, eu quero. Eu quero estar do lado do meu marido, do lado dos filhos que tocam com a gente, do irmão Michel que toca com a gente. Eu quero estar levando essa palavra aí para os 4 cantos do mundo, para todo lugar onde eu talvez nunca pensei, talvez esteja num dia lá, eu falo, meu Deus, nunca pensei que eu estaria aqui. Hoje eu estou trazendo essa palavra, trazendo Jesus para a vida das pessoas. Eu quero isso, e se Deus quiser, Ele vai fazer. Se Deus não quiser, acabou. Paulo um dia pendurou a chuteira e disse, eu combati o bom combate, eu guardei a fé. E a gente guardando a fé, se Jesus voltar amanhã, amém, glória a Deus, a gente está no céu. Glória a Deus. Entendeu? Mas o que ele tiver para a obra, o que tiver para a igreja, pastor, a igreja que nós pastoreamos hoje, a gente fala, Senhor, traz pessoas. A gente faz uma doação de roupa lá durante os sábados, doa roupa, sabe? Doa sapato, a gente vai atrás, eu pego, eu lavo, eu passo. A irmã Madalena, não sei se é da época do Diogo, a irmã Madalena. Conheço. Pois é. E a gente vai para lá e põe lá, o pastor Raimundo vai, coloca uma arara que a gente tem lá, pendura, limpa tudo, faz, as pessoas vão, três peças por pessoa, tudo nesse objetivo, não somente de ajudar aquelas pessoas que precisam, mas de convidá-las para a obra. Então eu falo, Senhor Jesus, que essa obra cresça conforme a tua vontade, porque quem dá crescimento é Deus. Mas para a obra crescer, tem que ter alguém lá. Tem que ter alguém lá para receber, tem que ter alguém lá para pregar, tem que ter alguém lá para orar. E tá aqui, a gente está lá. Nós somos essa porta de entrada para Cristo. A gente é a ponte onde vão pisar e chegar em Jesus. E quando chega em Jesus, chega em Deus. É um trocadilho. Deus entregou a gente para Jesus e Jesus devolveu a gente para Deus. E é por isso que a gente está lá. Então, que a obra cresça. Pastora, você ainda volta daqui a 5 anos lá no bairro do Infraero, que é onde a gente tem hoje lá o templo, né? Não sei. Já tirou a gente do Marabá, já levou a gente lá pro trem, já levou a gente lá pro Pé de Socorro, depois levou Laguinho, Pacoval. E agora a gente está no Infraero. Já teve lá no coração já. No coração, nós tínhamos uma congregação lá no coração, né? Então é isso, é o vento do Espírito, que Ele nos leve e que a obra ganhe crescimento, sim, porque a obra tem que crescer, porque é obra de Deus. A obra de Deus tem que crescer, tem que congregar pessoas, tem que levar pessoas a Jesus, tem que levar pessoas à salvação. Banda LSD é um instrumento para isso. A Igreja Luz e Vida é um instrumento para isso. Nós somos instrumentos natos nas mãos do Senhor Jesus. E o que Ele quiser fazer, a gente está aqui. Amém? Amém. Queridos, a gente quer super agradecer a presença de vocês, pastor Lúcio, pastora Marilena, por participarem, aceitarem o convite de falar sobre um tema tão legal e desmistificar muita coisa pra gente, né, Diogo? Eu agradeço do fundo. Espero que tenha esclarecido para vocês. Nossa. Com certeza, olha, eu fico muito feliz por vocês terem aceitado, né, o pastor Lúcio, e ter trazido esse grande presente que foi a pastora Marilena com a gente aqui hoje. Verdade. Muito obrigado. Glória a Deus. Vocês são pessoas muito importantes na minha vida. Eu comecei minha caminhada através de vocês, né? Deus começou colocando um pessoal lá tocando, que eu via lá de casa, todo domingo lá, e aí quando chegou na frente de casa o Robert, Bianô, Sandro, Marlúcio num carro. Bora pra igreja? E eu tava saindo eu tava esperando eles. Eu disse, já é 7 e pouco, Matheus. A gente tá arrumado. Bora lá pra praça? Eles não vêm mais, não.
Rapaz, na hora que eu botei a moto pra fora, parecia que era um assalto. Chegou com aquele Voyage preto. Uá! Bora pra igreja! E foi ali que começou. Eu agradeço muito a Deus. Graças a Deus. São muitos obstáculos na vida do cristão, né? E eu me lembro de Sim. cada uma e com muita felicidade. Muito obrigado, tá? E A gente que agradece, pastor Diogo, a gente que agradece. É uma alegria para a gente poder estar aqui compartilhando essas experiências, né, trazendo essa mensagem, solidificando princípios e valores do reino de Deus e deixando essa mensagem para as pessoas, né, de crescimento em Cristo Jesus. Eu falo que a gente vive para Cristo, mas a gente deve viver em Cristo. A nossa vida deve ser pautada nos princípios que Ele deixou para a gente. Se a gente não pautar a nossa vida nisso, a gente não vive para Cristo e nem em Cristo, a gente vive para nós mesmos. Então a mensagem que eu posso deixar é essa de perseverança, é essa de busca a Deus, é essa de tirar o véu de uma vez por todas e encarar Jesus, sabe, conhecê-lo. E João fala, né, que a vida eterna é essa, né, conhecer a Deus e seu Filho Jesus que Ele enviou. Então a gente vai passar a eternidade fazendo isso. Cada dia a gente vai conhecer um pouco mais, cada dia a gente vai conhecer um pouco mais. Então que esse conhecimento já comece a partir de agora, nessa nossa busca, nós sendo protagonistas disso, sabe? Nós nos deixando guiar e querendo. Eu falo que o querer é necessário. O querer estar perto de Jesus, o querer entender, o querer compreender a palavra dele, a mensagem que ele trouxe. Tudo isso causa um liquidificador dentro da gente, né? De emoções e de sensações, e vai eclodindo uma coisa boa, né? Que é a convivência com Jesus, que é conhecê-lo, que é se alegrar nele e com ele, perseverar na fé, para que todos possamos estar juntos um dia verdadeiramente ao nosso Deus. Bem, é isso aí. Nos vemos então no próximo episódio do Arte na Contramão. Mas antes de finalizar, o Jânio vai dar uma dica de livro aqui, né? Exatamente, eu tenho uma dica de um livro aqui, que é Louvor. É um livro que é bem interessante, que é do Timothy Keller e do Dr. Carson também, que é um livro que você vai entender o que significa louvor e como cultuar a Deus nos tempos presentes. É um livro muito legal. Você encontra em várias livrarias, inclusive, se falar com o nosso querido pastor Alex Wellington, que não é irmão do pastor Lúcio Wellington, ele certamente lá na Sábio Cristão deve ter algum desse exemplar por lá. Valeu, é isso aí, Diogo. Esse aí, do meu tchau, dá tchau aí, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, queridos. pessoal. Deus abençoe, fiquem com Deus.